Canal Visionário Espiritual, tô por cá, da Silva, tô por cá, se inscreva, comentem. Valeu, gente. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 14. Vamos lá? Vamos lá. Mais fácil o apóstolo Paulo falando lá para os Gálatas. Mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Bom, irmãos, eu falei muitas vezes que a enfermidade de Paulo era os olhos, né? Tinha sido os olhos, que ele foi queimado quando Jesus o chamou, né? A luz brilhou lá em Atos, né? Brilhou e ele ficou cego. Mas, considerando que Jesus de Nazaré, aconteceu com Jesus de Nazaré, lá no deserto, no livro histórico de São Mateus, capítulo 4, que Jesus foi tentado, não foi por um ser espiritual, e sim, não é pelo conhecimento que ele tinha sobre a lei de Moisés, porque Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés, Jesus era judeu, assim como Paulo. Paulo nasceu debaixo da lei. Conheceu tudo, assim como Jesus de Nazaré conheceu tudo. Paulo era tão inteligente que ele era poliglota e sabia de tudo, conhecia tudo. E esse espinho na carne, não é que eu pensava, e pode até ser ainda, mas eu achava que era os olhos dele que minavam, não é? Que minava uma secreção podre. Mas na realidade, está escrito isso lá em 2 Coríntios 12, né? Sobre o espinho na carne. Mas eu estudando e procurando tudo, deu a entender que esse espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha era exatamente o conhecimento que ele tinha sobre a lei de Moisés, que era ela quem ficava tentando ele para ele voltar, né, a praticar a lei de Moisés. Mas que na realidade não é. Eu acredito piamente que realmente foi, assim como foi lá em Jesus, no livro histórico de São Mateus 4 e versículo 7, por ali. Então, quem tentava Paulo, não é pelo que eu li aqui, não foi os olhos nem outro tipo de enfermidade, e sim o conhecimento que ele tinha em relação à lei de Moisés, que ele conhecia totalmente, que ele machucava as pessoas, tudo por conta daquela lei maldita. Canal Visionário é o canal. Escrevam e comentem.